na dispensação de medicamentos nesse momento de pandemia. Bom, então, como a Zelma explicou, né, um pouco da minha formação, e eu estou no conselho desde 1992. Tá? Sobre a atividade de hoje, né, é importante, assim, estabelecer alguns referenciais, né? Um deles é que eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao conteúdo que conversaremos hoje, né? Eu não tenho quaisquer vínculos com empresas, né, com instituições, ou ocupa algum cargo que possa estabelecer algum tipo de conflito, né, na informação que nós passaremos hoje para vocês. Dando sequência, então, né, em primeiro momento, eu gostaria de externar o meu agradecimento a você, colega farmacêutico, né, que atua na dispensação em farmácia. Pois é um ato de coragem, perseverança e de atitude por uma profissão melhor para o cuidado do paciente, né, centrado no cuidado do paciente. Acho que isso é muito importante, assim, estabelecer esse ponto, né, de início, assim, esse agradecimento coletivo aos colegas que nos acompanham, né, aos colegas que não puderam participar também. Então, a gente vai estabelecer, né, algumas... Tá, então não come. A gente vai, então, estabelecer algumas estratégias, né, para oferecer segurança ao trabalho de vocês, né, colegas, de inegável importância para a saúde do paciente. Tá? Bom, então o que nós vamos conversar hoje? Né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o contexto da pandemia, né, a questão do medicamento de uso off-label, qual é o significado disso, né? Conversar um pouquinho sobre dispensação e condutas, e aí, nesse tópico em específico, eu procurei agrupar por situações, né, conjuntos de situações, e muito baseado nas demandas que a orientação técnica recebeu nas últimas semanas, né? Então, eu procurei fazer uma classificação e organizar, né, por situações, para facilitar a compreensão e passar para vocês. E, por fim, né, alguns referenciais teóricos importantes que vão embasar o que nós conversaremos hoje. Bom, então, em termos de contexto atual, né, da pandemia, o que nós temos hoje, né? Nós temos pacientes, né, que têm origem no SUS, têm origem na saúde privada e que recorrem, né, a farmácias tanto da saúde pública quanto da saúde privada. Com isso, nós temos dispensação pública e dispensação privada. Né? A gente tem também a possibilidade de receber receituários físicos e eletrônicos, né, cada qual com regras específicas, né, com necessidades específicas para aceitar esses documentos. Nós temos uma proporção no país, né, de aproximadamente 8 farmácias comerciais para cada farmácia pública. Né? No entanto, a metade da população brasileira acessa os serviços do SUS. Né? A gente tem várias plataformas eletrônicas geradoras de receitas digitais, mas algumas têm limitações em termos de validação de documentos ou em registro, né, da dispensação em si. E isso impacta na questão da possibilidade de dispensação. Nós temos situações de pacientes polimedicados ou pacientes que têm comorbidades, talvez ambos. Né? Nós temos também pacientes que são de grupo de risco, mas não necessariamente polimedicados e nem com comorbidades também. Nós temos também toda uma preocupação, aliás, vocês que trabalham com dispensação, têm toda uma preocupação também sobre segurança sanitária dentro do estabelecimento e todo aquele cuidado, né, de saúde ocupacional na farmácia. E sobre intoxicações, né, eu trago alguns dados recentes que estão no CIT, na base de dados do CIT, referência ano 2019, né, 33% das intoxicações no estado decorreram por medicamentos. Então, desses 33%, 71% foram tentativas de suicídio. Chamou a atenção que quase 7% foram por erro de administração ou simplesmente por automedicação. E, fazendo um extrato por faixa de idade, quase 1/4 das intoxicações ocorrem
em crianças e adolescentes até 14 anos, e quase 10% em adultos com 50 anos ou mais, né? Desses adultos, alguns deles podem fazer parte daquele grupo dos polimedicados, dos com comorbidades ou não, e também de grupos de risco. E sobre o RM, né? Lembrando sobre o uso racional de medicamentos, alguns conceitos importantes, né, da OMS, em que também relata, né, que mais da metade de todos os medicamentos que são prescritos no mundo, dispensados ou vendidos, né, são dispensados ou vendidos de forma inadequada, e a metade de todos os pacientes não os utiliza corretamente. E aí vem o nosso trabalho, né, como farmacêutico. O que nós podemos, né, fazer, quais as nossas atitudes, né, quais as nossas ideias, né, para reverter esse quadro, né? E aí eu cito alguns exemplos de uso não racional de medicamentos, também baseado no Ministério da Saúde, né? Eu deixei o link para quem quiser depois acessar, né, essas referências, tá? Mas, enfim, polifarmácia é um dos exemplos, né, que pode estar relacionado com o uso não racional. A prescrição off-label, sem evidência de qualidade que justifique, né, essa prescrição, também pode ser um exemplo de uso não racional. E aí também outras situações, né, prescrição em desacordo com diretrizes clínicas, né, excesso de uso de produtos injetáveis, aquisição de medicamentos tarjados sem apresentação de receita, né, e por aí vai, né. Com relação a este último, né, adquirir medicamentos tarjados sem apresentação da respectiva receita, não vamos muito longe, né, nós tivemos recentemente o caso da dispensação sistemática, né, de cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina, produtos tarjados, e muitas vezes não era solicitada a prescrição, né, na dispensação. Então, isso é um fator de risco, sim, para uso não racional. E sobre a Covid, né, o que nós sabemos? Nós ainda estamos aprendendo o curso natural dessa doença, né? Mas o que a gente sabe? Sabemos que, em termos de dados globais, 80% a 90% vão evoluir, né, para a cura espontânea, não utilizando qualquer tipo de tecnologia em saúde. 10% a 20% podem, né, vão necessitar um suporte hospitalar. Aqui no estado, né, o nosso boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde indica dados de julho, não, dados da semana passada, perdão. Indivíduos com mais de 60 anos representaram quase 17% dos casos, mas entre os óbitos representou quase 80%. Né? Em termos de letalidade aparente, ou seja, o total de casos, o número de óbitos em relação ao total de casos diagnosticados, né, gira em torno de 2,8%, mas entre os idosos com mais de 60 anos, vai a 13%. 35% dos internados hospitalares necessitaram leito UTI, e a letalidade dentro de hospitais gira em torno de 33%, né? Isso não está linkado com o leito UTI, existem óbitos que ocorrem fora, né, de UTI. 72% das internações e 92% das internações que evoluíram a óbito, esses pacientes apresentaram comorbidades. Então, isso é muito significativo para nós que atuamos na dispensação, né? Porque, de certa forma, esses pacientes que foram a óbito, em algum momento, compartilharam, né, dispensação conosco. E a ausência de evidência de qualidade publicada, né, que fundamente o uso de medicamento com eficácia e segurança, mesmo off-label, para uso na profilaxia, tratamento precoce e ou tratamento de paciente comunitário, é uma realidade. Nós não temos, até o momento, medicamentos que tenham uso comprovado para essas situações, né? Profilaxia, tratamento precoce e ou tratamento de paciente comunitário. Existem relatos de caso, né? Existe publicado alguns relatos de caso para alguns medicamentos em específico, mas
é necessário estudo clínico, né, ensaio clínico, e não se encontra, tá? Enfim, isso é um fator que acaba pesando, né, na tomada de decisão dos profissionais. E sobre o medicamento de uso off-label, então, né, indo já para o item 2. Então, vejam, né, todo medicamento registrado na Anvisa, ele se baseia na comprovação de segurança e eficácia desse produto em relação ao placebo. Isso é decorrente a ensaios clínicos randomizados, né? Ensaios clínicos em que tiveram todo o seu protocolo aprovado, né, por comitês de ética, que a Anvisa analisa, né, esse histórico, né, dos estudos apresentados, e se for aprovado, então, o produto é encaminhado para registro. As informações aprovadas no registro estão em duas bases de dados da Anvisa. Um que é na base de dados sobre medicamentos regularizados, que eu deixei o link para vocês acessarem, pesquisarem o produto de interesse. E esses medicamentos regularizados, tanto podem ser aqueles que são os isentos, né, são aqueles registrados e aqueles notificados, que não têm registro, né? Tanto um quanto o outro vocês acessam nessa mesma base. E as informações também aprovadas pela Anvisa vocês encontram na bula para o profissional, que tem o link para acesso ao bulário eletrônico. Nesses dois conjuntos, né, de informações, dos medicamentos regularizados e da bula para o profissional, vocês encontram vários atributos úteis. Um deles se relaciona a questões assim legais e a outra mais ao aspecto técnico. Com relação ao aspecto legal, então, né, vocês vão encontrar a informação se o medicamento requer ou não apresentação de prescrição, se requer ou não retenção de receita. Às vezes pode mencionar alguma especificidade, né, de prescrição, se é um medicamento exclusivo de prescrição odontológica ou se é de prescrição médica, né. Também pode determinar o tipo de destinação desse medicamento, né, se ele é de destinação comercial para venda, né, se é destinação hospitalar, e aí na hospitalar pode ser pelo tipo de embalagem, né, embalagem múltipla hospitalar, mas pode ser também pelo uso desse produto, né, uso restrito a hospitais, e também essas bases de dados podem trazer um conteúdo relacionado ao aspecto técnico. E aí aí que nós entramos especificamente na questão da intervenção, né, ou seja, da utilização desse medicamento. Informações sobre indicação de uso, dose, posologia, dentre outros, né, estão descritos na bula para o paciente, na bula para o profissional. E isso está registrado, né? Existem especificidades de público-alvo também, né? Adulto, criança, né? Mulheres, mas pode ter especificidade de idade dentro desse público, né? Alguma especificidade do modo de uso, né? E esse conjunto de informações é registrado na Anvisa. Além de outros, né? Só que toda vez que se utilizar esse medicamento de uma forma diferente destas elencadas para utilização, né? Ou seja, diferentes daquelas utilizadas na intervenção lá dos ensaios clínicos que a empresa apresentou para a Anvisa, então nós vamos falar que existe um uso off-label. Então, o uso off-label não se restringe à indicação de uso, né? Mas ela se amplia, por exemplo, uma posologia alternativa, né? A uma concentração da dose também alternativa, né? Se aplica a uma faixa etária alternativa daquela que está preconizada, né, na bula para o profissional, enfim. Toda vez que for de uso diferente daquilo que está registrado na Anvisa, falamos, então, em uso off-label. Então, vocês vejam a dimensão das situações que passamos a ter acesso, né, quando se fala em uso off-label. Ainda mais durante a pandemia, né? Vejam que não, quando se fala, né, nessa dispensação off-label durante a pandemia, não se restringe apenas àqueles medicamentos de conflito, né, que nós temos diariamente, né, por exemplo, a cloroquina e hidroxi, que foram as primeiras, né, demandadas, mais recentemente, ivermectina e os kits, né, usados
na área pública e privada, kits de medicamentos, mas quando se fala em uso off-label, abre todo um debate para os medicamentos de uso prolongado, aqueles medicamentos de uso continuado pelo paciente, né? E aí entra aqueles que são usados, né, para controle do diabetes, tanto os hipoglicemiantes orais como insulina, também estamos falando dos medicamentos usados, né, nas doenças cardiovasculares, enfim, as doenças autoimunes, toda uma complexidade que existe, né, quando se fala na dispensação de uso off-label. Vamos seguir. Aí a gente entra nessa questão da dispensação, né, e as condutas do profissional. Em relação a isso, né, é importante destacar que se nós pegarmos todo o conteúdo, né, que está disponível no site do Conselho Federal de Farmácia, ou seja, aquele conteúdo deontológico, né, de atuação do farmacêutico, existem algumas premissas relacionadas à dispensação. Então, a dispensação ela enseja a segurança e eficácia terapêutica do medicamento prescrito. E isso é um pilar, né, de conduta profissional. Todo receituário deve atender requisitos legais e técnicos, óbvio, mas a regra é essa, né? É uma necessidade legal que ele atenda. Na complexidade técnica, né, quando se fala no registro do medicamento na Anvisa, se for para uso off-label, né, o medicamento deve ter alguma evidência científica, ou pelo menos um entendimento formal com o prescritor para esse uso off-label, isso está escrito no nosso código de ética, ou ainda seguir alguma orientação técnica específica do Conselho Federal de Farmácia. Sobre essa questão, eu estou me atendo especificamente à dispensação off-label baseada numa prescrição, tá, pessoal? Então, vamos focar, vamos ficar na prescrição, tá? Então, se não tem uma evidência de uso, seja na indicação de uso, seja na faixa etária, seja na condição, né, do paciente, né, no caso da gestante, né, seja na questão do modo de uso, né, se eu faço ou não faço a partição do comprimido, ou seja na alternativa posológica, poxa, o medicamento é para dose única, nas recomendações do fabricante, né, nas recomendações de bula, e eu não encontro na literatura o uso desse medicamento por doses diárias de 7 dias ou doses diárias de 5 dias, né? É um uso off-label. Né? Se eu não tenho entendimento formal com o prescritor, né, o que me ampararia? Me ampararia seguir orientações técnicas específicas do Conselho Federal sobre esse tema. Isso nós vamos ver ao longo da palestra, tá? Só que para que aconteça essa dispensação off-label, né, nós então vamos precisar conhecer a terapia, nós vamos ter que conhecer o paciente, né, a condição dele, a realidade dele, e conhecer o prescritor também. São necessidades, isso está inerente, né, do processo dessa dispensação diferenciada. Né. E aí eu cito alguns exemplos de um passado recente, que também havia, né, e de certa forma está ocorrendo ainda, né, dispensação de medicamento para uso off-label. Em 2015 e 2017, nós tivemos um impacto muito grande, em termos de país, sobre o uso da fosfetanolamina para paciente oncológico, né, onde havia prescritores, né, elaborando receituários com essa substância, farmácias, né, preparando essas formulações, né, e pacientes utilizando. O resultado disso é que o Congresso Nacional aprovou uma lei que desse amparo para esse uso da fosfetanolamina e a STF simplesmente invalidou essa lei, porque uma lei não pode levar, né, um paciente ao risco como a fosfetanolamina levava, né? Além do que de não na época, né, não foi comprovado, né, nenhum nível de eficácia do uso dessa substância para esse grupo de pacientes. Na década de 2010, né, houve uma
moda, né, de uso do metilfenidato para melhoria de memória, mas em paciente saudável. Imagina, é um medicamento indicado especificamente para um paciente que sofre de TDAH. E no momento que é prescrito para um paciente saudável, né, já tem um viés muito forte, né, desse uso off-label. Por que tu usaria um medicamento para um paciente saudável? É sem sentido, né? Ainda mais para melhorar a memória, né? Só abro um parênteses aqui, que o relato de melhoria de memória ocorria nos pacientes tratados para TDAH, em alguns pacientes, aliás, tratados para TDAH. Então, na verdade, essa melhoria de memória era um efeito colateral do medicamento usado para aquele grupo de pacientes, e não para paciente saudável. E recentemente, né, então nós temos o uso, né, de medicamentos para profilaxia e para o infectado, né, o paciente que tem o vírus, o novo coronavírus, mas o paciente comunitário, ou seja, não é aquele paciente hospitalizado, tá? Bem, então eu procurei, assim, agrupar, né, essa informação sobre a dispensação em condutas em três conjuntos, né? Na dispensação envolve, na verdade, três etapas, né? Uma pré-dispensação, uma dispensação em si, que é quando você fornece o medicamento, e o pós-dispensação, né? Na questão da pré-dispensação, tem alguns momentos, assim, que interage com a própria dispensação, ou seja, com a própria possibilidade ou não possibilidade de fornecer o medicamento prescrito, né? Eu confesso para vocês que eu fiz uma marcação de fundo com uma cor diferente, mas não apareceu na minha apresentação. Talvez apareça para vocês, tá? Mas essa área compartilhada entre as etapas de pré-dispensação e dispensação são esses escritos em itálico, tá? Para vocês se guiarem, tá? Aqui existe uma sobreposição, digamos, de etapas, né? De pré e dispensação, certo? Agora nós vamos ver cada uma delas com mais detalhe. Então, em relação à pré-dispensação, né, tem uma etapa muito importante que é o acolhimento, né, do paciente, em que é importante o farmacêutico trocar uma ideia com ele, conversar, né, conhecê-lo melhor, saber, né, se ele tem comorbidades ou não, se ele usa outros medicamentos ou não, né, enfim, se ele tem ou não tem o receituário para aquele medicamento que ele precisa. Então, lembrando para vocês, né, existem os MIPs, né, que não precisa receituário, né, mas pode acontecer que o médico prescreva, né, um MIP, porque é para um tratamento continuado, né. Veja medicamentos usados para tratamento de dor crônica, né. É muito comum usar medicamento sem tarja, né? É muito comum, mas quando a indicação de uso é superior, né, àquele que está preconizado na bula do produto, né, que é MIP, requer uma prescrição, certo? Então, é importante observar isso. Nós temos aqueles medicamentos, então, que eles são tarjados, mas não necessitam a retenção, né? E os medicamentos tarjados. No caso dos medicamentos tarjados, que não precisa retenção de receituário, é importante verificar, né, se esse paciente adquire seus produtos na sua farmácia, né, se é o caso, na área magistral, né, se é o caso de repetição, né, daquela receita ou não, né, se existe algum termo, né, de colaboração entre você, farmacêutico, com o prescritor ou o serviço de saúde que está elaborando essa receita, né. Aliás, sobre essa questão de termo de colaboração, né, um acordo de colaboração, isso até se pode criar um outro momento, né, para aprofundar essa discussão, mas é uma área de atuação recente, em termos de farmácia, de profissão farmacêutica, em que o Conselho Federal de Farmácia regulou essa questão desses acordos, né, entre prescritor e farmacêutico, acordos colaborativos, que se diz, em 2013, né, com a publicação da resolução sobre farmácia clínica,
para o farmacêutico e com a resolução sobre a prescrição farmacêutica. Então, é uma novidade que é muito interessante, assim, de se aprofundar esse tema, né, e eu acho que pode trazer frutos, assim, positivos no cuidado do paciente. E com relação aos trajados com retenção, né, é interessante verificar se ele tem o receituário correto para aquele medicamento que ele deseja, né, e se for necessário, se ele tem os termos de ciência, né, para obter o produto na farmácia. Então, seguindo, né, nós estamos ainda na pré-dispensação, mas saímos do acolhimento, entramos na área da análise de receituário. Na questão da análise de receituário, na verdade, vocês vão verificar itens obrigatórios. Dependendo desse item que for verificado, vai gerar um reflexo, uma conduta, um ato farmacêutico, tá? Então, aqui eu elenquei alguns exemplos de itens, né, que são obrigatórios, né, num receituário. Claro que existem vários tipos, né, mas, no geral, né, o receituário precisa ter dados do emitente, tá? Se for uma notificação de receita, esses dados devem estar impressos. Tem que ter farmacoterapia descrita, né? Tem que ter uma quantidade de medicamento a ser fornecido, ou pelo menos uma duração de tratamento, tá? O ideal é que tenha os dois, mas tendo um ou outro já é suficiente para determinar a quantidade de medicamento que esse paciente necessita. O que se observa hoje, né, que existem prescrições que chegam que substituem essa quantidade ou de produto ou a duração do tratamento pelo termo uso contínuo. Uso contínuo não define duração de tratamento, tá? Então é necessário especificar. Uso contínuo apenas diz que aquele medicamento deve ser utilizado continuamente durante o período que o tratamento for descrito pelo prescritor. É isso que diz, né? É diferente do que o tratamento continuado. Aí é diferente, né? Tratamento continuado quer dizer que o paciente necessita fazer o tratamento de forma contínua, mas isso não significa que seja com o mesmo medicamento. Tá? Essas lógicas é importante a gente ter bem claro, tá? Também o receituário em geral tem que ter dados do prescritor, né, data e assinatura, né? E o emitente e o prescritor devem ser do mesmo estado. Não pode ser a receita ser emitida de um estado e o prescritor de outro. Não, não pode. Tem que ser do mesmo estado, porque tem a ver com o exercício profissional de quem prescreve. Tem a questão dos receituários, né, da portaria 344, então cada lista tem o seu respectivo receituário, e dependendo da situação, né, se for prescrito uma quantidade além do limite estabelecido pelas resoluções da Anvisa, então existe a possibilidade de justificativas, tá? No momento da pandemia, como esses prazos validar, perdão, não são os prazos, esses tratamentos, né, usando medicamentos da portaria 344 foram ampliados, as justificativas se restringem às notificações de receita e não ao receituário de controle especial. E aí vem outros atributos, né, obrigatórios que se deve observar, né, as notificações de anorexígenos, então tem as doses diárias máximas, né, os antimicrobianos não podem ser prescritos juntos com outros medicamentos que exigem retenção da primeira via da receita. Então, incluem quais medicamentos? Né? Os de controle especial da portaria 344 e os de controle da RDC 405. Né? Nitazoxanida, ivermectina, cloroquina e hidroxicloroquina. Nós temos as receitas físicas, então, no caso, se o prescritor for o mesmo que o emitente, basta a assinatura do prescritor. Né? Agora, e os dados do prescritor, eles podem ser colocados na receita quando o prescritor não for o emitente, né? Ele pode colocar através de carimbo ou escrever seus dados, ou os dados podem estar impressos. No caso de receitas eletrônicas, né, a assinatura pode ser eletrônica,
mas também pode ser digitalizada, né? A assinatura dele pode ser digitalizada. Mas o documento em si, a receita como um todo, precisa ser validada. E precisa ser validada onde? Na plataforma eletrônica que gerou o documento, gerou essa receita. Além disso, né, é necessário que a plataforma ofereça a possibilidade de registrar a dispensação. Se não for possível registrar a dispensação, né, desses medicamentos que exigem tratamento continuado ou que exigem retenção de receita, é um fator limitante para a dispensação. Né? O registro é obrigatório. Né? E aí tem outras necessidades, né? O caso clássico da cloroquina, né? Para tratamento no COVID, existe um termo de ciência que o prescritor faz junto com o paciente. Né? Então, é um item obrigatório entre paciente e prescritor. Mas nada impede que o farmacêutico verifique se esse termo está completamente preenchido ou assinado, né, pelo prescritor e pelo paciente, né? Já que é um termo de ciência. Tá? Enfim, esses itens obrigatórios, eles acabam se somando também aos itens técnicos, né? Então, a receita, ela precisa ser verificada, né, com relação a possíveis incompatibilidades, contraindicações, posologia, dose, e vejam, não é somente em relação à receita em si, mas em relação aos medicamentos que o paciente está utilizando. Né? Veja a complexidade, né? Eu sempre digo, né, que o farmacêutico ele não é um repassador de caixinhas, né, na dispensação. Ele é a pessoa que faz a diferença dessa dispensação. Né? Então, são itens de se verificar na receita. Se o medicamento for de uso off-label, né, existe evidência de qualidade que justifique, né, aquele uso? Por exemplo, lá na bula do produto, né, informa que o medicamento ele deve ser engolido inteiro, né? Tá, mas o médico está prescrevendo a partição dele, né? Bom, eu tenho acesso a fontes de informação especializada, né, acesso a centros de informação, base de dados, né, do fabricante, ou até de artigos, se eu tiver habilidade, né, de usar essas bases de dados, eu tenho acesso para tirar essa dúvida, né? Então, para buscar essa evidência, isso é muito importante, né? E também, assim, eu tenho algum acordo já formal, um acordo colaborativo com o prescritor, que me auxilie, né, nessas questões, né, quando é para uso off-label, em que situações eu posso aceitar ou não posso aceitar, né, ou que tipo de perfil de paciente eu preciso levar em consideração para aceitar ou não, né, esse uso off-label, e, enfim, são várias questões, né, importantes a serem avaliadas, né. Ainda voltando à questão da partição, né, existe uma máxima, né, no nosso meio farmacêutico que diz, se o comprimido é sulcado, eu posso partir. Não pode. Sulco não é critério exclusivo para a partição. Né? Eu tenho que verificar se essa forma farmacêutica sulcada é de liberação imediata ou não, né, é um item importante. E eu tenho que verificar também, junto ao fabricante, se, mesmo com o sulco e mesmo com essa liberação imediata, eu ainda tenho garantia de estabilidade da forma farmacêutica quando eu quebrar esse comprimido. Tá? Então, tem que tirar dúvida também com o fabricante. Tá? São vários critérios assim que fala sobre essa da partição. Um exemplo para vocês, né? Em relação ao SUS, né, então, é um aspecto técnico é verificar se essa receita, né, essa prescrição, aliás, ela tem os requisitos descritos em protocolo clínico, ou pelo menos em evidências de qualidade. Tá? Acontece que no SUS, pela própria complexidade dele, né, às vezes não se tem o protocolo clínico estabelecido, né, e a evidência de qualidade é difícil de obter. Então, a gente recorre, né, a locais técnicos, que nem as comissões de farmácia terapêutica, né, para a tomada de decisão. Né? Então, esses são os locais adequados para análise de situações e tomada de decisão nesse aspecto. Né?
Em relação a outro item também é sobre a possibilidade de adequação, né, do modo de uso, diluição, preparação magistral, né, do medicamento, ou seja, se eu tenho como fazer equivalência entre sais, zinco entrou na moda, né, de uso, como com potencial benefício, né, ao uso durante a pandemia, mas às vezes a prescrição vem em zinco, né, não estabelece o tipo de sal, e às vezes vem um sal quelado, às vezes vem outro tipo de sal. Então, o farmacêutico tem como fazer equivalência, né, desses sais, tudo isso a gente tem que avaliar, né, se é possível fazer a substituição ou não, enfim. Se eu tenho como fazer uma adequação, né, desse modo de uso em relação à apresentação comercial ou não, né? Enfim, tudo isso eu tenho que avaliar, tá? Veja que às vezes pode vir uma indicação de uso num horário matutino, né? Mas o paciente faz uso de outros medicamentos e não tem como administrar no mesmo horário, né? Às vezes tem medicamentos que requerem que sejam administrados uma hora antes, ou uma hora depois, ou com alimento, sem alimento, enfim. Isso tudo tem que ser ponderado, né? Deveria ser ponderado na hora da análise do receituário, ainda mais se fosse se é de uso off-label, né? Dessa parte de análise de receituário, né, vocês vejam que existem questões muito simples e outras questões mais complexas que vão necessitar, assim, de conversa mais apurada com o paciente. Aí nós entramos numa seara que é a consulta farmacêutica, tá? Quando se necessita fazer uma conversa mais apropriada, mais aprofundada, que requer, assim, um lugar mais, que garanta mais conforto e privacidade, né, para o paciente, é necessário que seja feita, então, a consulta, né? E essa consulta não tem como fazer no balcão da farmácia, tá? Não tem como, né? Requer um lugar mais reservado. O ideal seria numa sala de serviços farmacêuticos, né? Esse seria o ideal, né? E é o recomendado, aliás, em termos de boas práticas. Mas se houver, assim, uma outra área mais privativa na farmácia, né? Também é útil nesses casos, tá? Mas a consulta farmacêutica somente pode ocorrer se o paciente autorizar, se ele quiser. Se ele não quiser, não tem como aprofundar, né? Não tem como obter algumas informações se ele não quiser. Se ele não quiser relatar comorbidade, ele não vai relatar. Se ele não quiser dizer que outros medicamentos, ele não vai dizer, né? Mas talvez isso sejam fatores limitantes para a dispensação off-label, porque nós não teremos informações importantes e úteis para a tomada de decisão. Bem, então agora a gente vai entrar assim nas situações em si, né, que entra nessas etapas de pré-dispensação e dispensação, tá? Eu agrupei em 5, 6 situações, né, e aí nós vamos ver alguns exemplos e condutas. Então, a primeira situação é quando não é possível dispensar o medicamento prescrito, né, para uso off-label. Então, tem exemplos, né? Receituário, termo de ciência, não segue o modelo oficial. Não segue. Né? A exceção, qual é que é? Nos casos de emergência médica. Bom, mas como é que eu vou saber quando a receita é de emergência, né? Digamos, bateu aqui uma receita, deveria ser notificação de receita, né? Mas é uma receita comum, né? E aí, o prescritor informou no documento que diz que é uma emergência médica, mas esse medicamento, ele é de emergência ou não? Então, a gente sugere consultar uma portaria do Ministério da Saúde, que é a 2048 de 2002, que ele relaciona quais são os antimicrobianos e medicamentos, né, de uso para emergências e urgências médicas, tá? Então, é um bom referencial até para fazer um crivo, né, na análise. Outras situações que não se tem como dispensar, né? O receituário não possui os itens obrigatórios de redação, não descreve emitente, tem dúvida quanto ao prescritor, né? Não informa a duração, não tem qualquer informação, né, de duração e tratamento, não tem essa informação, tá? Outro item, não apresentação de receituário que exige retenção de receita,
né? Não apresentou. É de retenção, mas veio com receita comum, e não é em 2 vias, né? Então, não tem como, né? Ou não é um receituário de controle especial, não deveria ser e não tem como aceitar, né? Ou não apresentou o termo de ciência obrigatório, né? Que é o caso dos retinoides, né? E talidomida e lenalidomida, não tem o termo, pois é, mas não tem como dispensar. Então, prescrições incompatíveis, que é o caso dos antimicrobianos, com outros medicamentos que requeiram a retenção da primeira via. Dose diária não permitida, né, que é o caso dos retinoides, né, impossibilidade de registro da dispensação em plataforma eletrônica, também é um fator limitante, né, não tem como aceitar. No caso do COVID, né, inexistência ou preenchimento incompleto do termo de ciência entre prescritor e paciente, sim, isso pode ser um fator de não ser possível a dispensação, né, pode ser sim. Ou alguma contraindicação conhecida, né, então, também é um fator que pode impedir a dispensação. Por esses fatos, só esses fatos já a gente pode estabelecer um parâmetro, né? A prescrição não é absoluta, né? A prescrição precisa análise farmacêutica, tá? E quando o farmacêutico decidir pela dispensação, ele passa a ser solidário com o prescritor para aquela farmacoterapia. Mas, repito, nenhuma prescrição é soberana de forma absoluta. Tá? Requer análise farmacêutica, porque existem casos em que não se pode dispensar o medicamento. Qual é a orientação nesse caso? Né? Orientar o paciente responsável para retornar ao prescritor, né? Para obter o termo adequado ou o receituário adequado. Mas é necessário registrar essa orientação que se dá ao paciente. E aí vem o diferencial. Nós temos que ter a conduta do registro sistemático dessas orientações. Se for realizada uma consulta farmacêutica na sala de serviço farmacêutico, registre na declaração de serviço farmacêutico. Se não for enquanto serviço farmacêutico, faça uma prescrição farmacêutica na farmácia, orientando, né, o paciente a retornar ao médico para obter especificamente tais e tais itens que demandam para dispensação, tá? E se for uma receita digital, esta orientação precisa estar registrada lá na plataforma eletrônica que gerou o documento, certo? O hábito do registro, nesse caso, é fundamental. Também é possível registrar no próprio verso do receituário, né, para o paciente ficar. Mas, de qualquer forma, o farmacêutico necessita ter um registro na farmácia sobre essa conduta adotada naquela dispensação, ok? Vamos para a segunda situação. Segunda situação é quando é possível dispensar o medicamento, desde que haja confirmação expressa do prescritor. Em que casos ocorre isso? É bem específico. É quando a dosagem ou posologia dos medicamentos ultrapassar os limites farmacológicos. Puxa, mas aí eu vou ter que saber isso. Gente, lembrem daquelas evidências que eu falei para vocês. Eu tenho alguma fonte, né, algum livro de monografia de medicamentos, assim, para busca rápida. Ah, eu vou olhar, essa prescrição está fugindo, né, do meu padrão na farmácia. Eu vou olhar ligeirinho ali no meu livro de monografias, né, livro de Drug Information, né, para busca rápida. Vou olhar ali, eu vou olhar lá nos sites também confiáveis que se pode acessar, né? Aliás, sobre fontes de informação, a gente pode discorrer durante horas, né, para fazer um trabalho interativo com os colegas, tá? Mas é necessário ter essas fontes de busca rápida. Outra situação, a prescrição apresenta incompatibilidade ou interação potencialmente perigosa. E vejam, tanto a dosagem ou posologia quanto a incompatibilidade e interação não se restringe à prescrição apresentada, mas se aplica aos medicamentos em que o paciente estiver usando. Por isso a importância da conversa, né, da aproximação com o paciente, do conhecimento da sua realidade, né, em saúde. E qual é a conduta? A gente tem que exigir a confirmação expressa do prescritor, né? Então a gente registra esse contato, registra a resposta do prescritor. Aí o colega precisa registrar a sua decisão, né? Se ele vai dispensar ou não vai dispensar o medicamento.
registrar a data, né, botar o seu nome, a sua assinatura, né, a sua inscrição no conselho, e entregar uma via deste registro para o paciente. Então, de novo, os registros podem ser na declaração de serviço farmacêutico, numa prescrição farmacêutica ou no verso receituário. Se for uma prescrição eletrônica, registrar na plataforma eletrônica, tá? Vamos para a próxima situação. Nesse caso, é possível dispensar o medicamento, mas em quantidade conservadora. Opa, o que é isso, né? Eu não vou atender a receita? Vou, mas eu vou atender uma parte dela. Em que situações acontece isso? Veja, quando não for apresentada justificativa escrita para dispensação além do limite preconizado na 344. Notificações de receita hoje podem ser prescritas para 90 dias de tratamento, né? Mas o médico ele deseja fazer a prescrição para 6 meses, né? Ele pode, mas aí é necessário ter a notificação e a justificativa escrita em 2 vias do médico, né? Justificando o porquê disso, né? Ou descrevendo o CID. Se não tiver ausência justificada, qual é a quantidade que eu vou fornecer? A que estiver na notificação limitada a 90 dias. Entenderam? Isso é uma dispensação conservadora. Ou também a justificativa não contém as informações obrigatórias, por exemplo, a indicação, para qual indicação ou CID, né, para usar além dos 90 dias. Então, a gente registra no verso receituário controlado, né, a justificativa da quantidade dispensada. Então, no caso, a gente diz que vai fornecer 90 dias, que é a quantidade permitida, sem a justificativa, porque a justificativa não teve tais e tais informações obrigatórias. E orientar o paciente ou responsável a retornar ao prescritor para adequação, né, do receituário e da justificativa. Nesse caso, será necessário apresentar nova, né, notificação e nova justificativa, daí completa. Tá? Outra situação, o receituário não define duração de tratamento, mas define uma quantidade de produto. Só que nós temos mais de uma apresentação comercial. Né? Um exemplo, chega a receitinha, não diz que é para um período de 30 dias, mas eu tenho apresentações de 10, 20 e 60 comprimidos. Qual é que eu vou fornecer? Né? Então, existem algumas alternativas. Ó. É possível fornecer a quantidade total do medicamento. Tá, mas eu não sei a duração do tratamento. Eu não sei, mas se eu tiver acordo de colaboração prévio, formal, com o prescritor, né, estabelecendo critérios e parâmetros de prescrição para determinadas condições clínicas, né, eu posso usar esse argumento para dispensar uma quantidade definida, né, aquela minha apresentação de 60 comprimidos. Tá? Só que quando acontecer isso, mesmo assim, eu preciso documentar e enviar uma justificativa ao profissional prescritor, informando a ele, né? Ó, colega, eu fiz a dispensação pela quantidade de 60 dias de tratamento. Um exemplo, tá? E aqui eu não estou falando em receituário controlado, tá? Nesse caso, a duração do tratamento é para quaisquer tipos de receituário. Outra situação é quando não tenho acordo de colaboração, então eu faço a dispensação conservadora, ou seja, eu vou registrar no verso da receita, das vias, né, do receituário, quando houver, a justificativa da quantidade dispensada. Então, no caso, eu vou fornecer a apresentação com menor número de doses. Do exemplo que eu dei para você, seriam as 10 doses, né, os 10 comprimidos. Orientada é o paciente responsável a retornar para o prescritor, né, para a obtenção de novo receituário. E aí, correto, né, o receituário que tem a duração do tratamento. Certo? De novo, sempre registrando essas informações, tá? Registra no receituário, mas se for durante o atendimento do serviço farmacêutico, registra na declaração de serviço farmacêutico. Se for receita eletrônica, registra na plataforma eletrônica também essa dispensação. Tá?
Muito bem. Vamos para outra situação. É possível a dispensação do medicamento se houver adequação da prescrição. Né? O que seria isso? Né? Aí é um pouquinho diferente da autorização daquela autorização expressa e é um pouquinho diferente da situação da quantidade não descrita, da duração do tratamento não descrita. Então, no caso, né, eu tenho a prescrição de uma forma farmacêutica, uma via de administração ou um modo de uso inexistente. Pode acontecer, né? O prescritor, ele se enganou, né? Olha, o senhor prescreveu aqui um produto otológico, mas, na verdade, não existe para esse produto a forma otológica, né? Ou o senhor prescreveu aqui um creme, mas, na verdade, eu tenho pomada, e isso pode ser determinante, dependendo da área que eu for usar no corpo, né? Dependendo da substância ativa, por exemplo, corticoides, né? Eu posso ter uma diferença de potência do fármaco simplesmente tendo pomada e não tendo creme, né? Isso é determinante, é importante. Então, nesses casos, o que eu faço, né? Eu vou entrar em contato com o prescritor, quando não tiver acordo de colaboração, né? E também eu vou perguntar para ele vou explicar a situação, o que aconteceu, né? Que eu não tenho aquela apresentação, eu trocar uma ideia com ele, até sugerir para ele alguma outra forma farmacêutica, né? Fazer uma combinação, registrar essa combinação, que pode ser o registro na declaração de serviço farmacêutico, pode ser o registro no verso da receita, né? Vocês podem fazer na forma de prescrição farmacêutica também, né, se for receita eletrônica, lá na plataforma que gerou o documento, certo? Mas quando tiver acordo de colaboração, vocês podem firmar isso formalmente com o prescritor, né, e decidir pela adequação, vocês a decidirem. Só que quando fizerem isso, precisam encaminhar para o prescritor a decisão, né, a justificativa a ele para ele ter ciência. Olha, o senhor prescreveu o creme, mas por aquele nosso acordo, eu poderia ir pela pomada, entendeu? Com o corticoide, então a decisão foi pela pomada, tá? Outra situação é quando a prescrição está inadequada às necessidades do paciente, né? Por exemplo, o médico, né? Vamos tomar o exemplo do médico. O médico, ele prescreveu partição do comprimido, né? Mas, na verdade, para aquela forma farmacêutica, para aquela substância ativa, não cabe a partição. Teria que ser usado, então, uma formulação líquida, né? Oral líquida. Tá? Essa adequação também, eu vou entrar em contato com o prescritor, né? Fazer esse ajuste, registrar esse contato, registrar esse ajuste e fornecer o produto para o paciente, tá? Enfim, e aí tem outros exemplos, né? Muitas vezes o paciente ele tem horários específicos, né, para tomada do medicamento. Se o prescritor, né, ele definir um comprimido pela manhã, beleza, eu tenho autonomia de definir o horário. Agora, se o prescritor coloca 9 da manhã, mas conversando com o paciente, ele faz uso de outros medicamentos que gera conflito na dose naquele horário às 9, né? Eu vou ter que conversar com o prescritor. E aí entra nessa regra. Se eu tiver o acordo de colaboração, dando grau de liberdade para mim a tomar de decisão, já que ele indicou 9 horas, poderei fazer o ajuste. Mas, se não tiver o acordo, eu preciso entrar em contato, registrar a conduta, entregar uma via para o paciente, ficar com uma via desse registro. Tá? É necessário. Depois veremos por quê. Vamos para a próxima situação. Situação 5. Possibilidade de dispensação na inexistência de evidência de qualidade que justifique o uso do produto. Gente, nós entramos na realidade, né, da prescrição e dispensação na COVID. Nós temos exemplos da ivermectina, dos kits de medicamento, né, para uso, a questão do passado, né, a fósforo, metilfenidato, enfim. E aqui eu faço abro um parênteses, bem rapidinho, né, ivermectina. Consultei hoje de manhã, acessei a base de dados Medline, né, o pubmed.com, que é uma base de artigos mantida pelo governo americano, tem milhões de artigos publicados lá, pesquisando por ivermectina
e com as palavras-chave, tá, ivermectina e Covid, relacionou, né, recuperou 44 artigos. Nenhum ensaio clínico, vários relatos, né, de especialistas, opiniões de especialistas, enfim, mas é uma opinião, né, e nenhum estudo que embase o uso em humanos para COVID, seja profilaxia ou tratamento. Chamou atenção, né? Com relação aos kits, né, de medicamentos, existem kits com antimicrobianos, né, kits com ivermectina, com cloroquina, kits com corticosteroides, kits com zinco, enfim, né, tem a escolher. Mas toda a discussão é a inexistência de evidência de qualidade dessas tecnologias na COVID. O que a gente faz quando acontece isso? Olha, uma orientação é seguir a recomendação da nota técnica do CFF para dispensação de medicamento de uso off-label nessas situações, tá? É muito importante que essa nota técnica ela se baseou nos preceitos éticos e bioéticos que o profissional de saúde necessita ter. Então, o farmacêutico ele não está proibido de fornecer o medicamento, não, de forma alguma, né? Mas existe uma recomendação de seguir vários itens, seguir um passo a passo, né? E ao final, atendendo todo esse passo a passo, beleza, a dispensação é possível, tá? Então, o federal orienta, né, que o farmacêutico deve usar a sua competência técnica, né, para avaliar o receituário, não permitir de forma consciente um dano evitável. Então, se eu souber que há uma contraindicação de uso, não forneça. Se eu souber, né, que o paciente, aquele perfil de paciente, seja pela sua comorbidades, seja pelo seu grupo, o grupo de risco a que pertença, seja pelos medicamentos que utiliza, se existe dano evitável, não forneça. Tá? Aí eu tenho que conhecer o paciente, né? Eu tenho que conhecer a realidade dele, tá? Eu tenho que ter condições de fazer a consulta farmacêutica para fazer isso. Ah, mas a farmácia não oferece condições para fazer a consulta. Bom, então, é um fator limitante para dispensar. Ah, mas o paciente não quer fazer essa entrevista, essa consulta. É um fator limitante para dispensar, segundo a nota técnica do federal. Tá? Outras questões aqui, né? Verificar todos os aspectos legais da prescrição, que nem a gente viu, né? Os aspectos que são obrigatórios na receita, né? Independentemente do medicamento que for. Contatar o prescritor pelos meios apropriados quando imprescindível e possível. Então, vocês vejam, a gente viu exemplos de situações em que precisa confirmação expressa, né? Ou quando precisa adequar uma receita, né? Eu vou precisar entrar em contato, tá? No caso específico dos medicamentos da COVID, aplicar um termo de ciência e responsabilidade junto ao paciente, em duas vias. Explicar de forma bem simples, né, mas de forma clara, os riscos, né, do uso do medicamento e os motivos da decisão enquanto farmacêutico, tá? E essa decisão deve estar registrada também numa declaração específica que está incluída nessa nota técnica, tá? E nós temos uma última situação. Veja, até agora sempre falamos, né, em farmácia, mas se aplica em farmácia pública, farmácia comercial, farmácia ambulatorial, farmácia hospitalar, quaisquer categorias de farmácias sobre essas situações que nós falamos, certo? A sexta situação ocorre muito, né, em nível hospitalar e no SUS, né, nas diversas complexidades do SUS, que é sobre a possibilidade de dispensar medicamento, né, para prescrição SUS ou institucional, quando não atenda protocolo clínico ou diretriz terapêutica ou diretriz de prescrição aprovada pela assistência farmacêutica local, né, ou da comissão de farmácia terapêutica local ou institucional. É possível, né, fornecer quando uma receita não atender, né, esses pressupostos de prescrição dentro do SUS,
É possível, desde que o farmacêutico encaminhe formalmente esta prescrição para análise e avaliação técnica na respectiva comissão de farmácia terapêutica, dentro do SUS ou dentro da instituição, né, ou instância técnica equivalente a isso, né, para análise. Se a decisão for favorável, né, pela dispensação, beleza, então eu, farmacêutico, posso dispensar, tá? Mas se não tiver, não tenho como. Ah, mas no meu município não tem essa instância técnica, nem comissão de farmácia terapêutica. Bom, então isso é um fator limitante para a dispensação. E o farmacêutico tem autoridade técnica para tomada de decisão pela não dispensação. Tá, pessoal? Vamos seguir. No pós-dispensação, então, eu relacionei alguns itens aqui, que é sobre o acompanhamento farmacêutico, né, que é importante. Não basta apenas nós fornecermos o medicamento, mas se a gente sabe do perfil desse paciente, né, se ele é um paciente de risco ou os medicamentos que ele usa inspiram cuidados, né, então eu vou fazer esse pós, né, esse acompanhamento, tá? Eu posso, inclusive, solicitar exames laboratoriais que têm escopo com a monitorização, né, dessa farmacoterapia. Eu tenho que avaliar a evolução clínica desse paciente, a adesão ao tratamento, se houve ou não surgimento de reações adversas, interações, enfim. Vejam, se eu decidir, por exemplo, aqueles medicamentos lá para uso, né, na profilaxia, tratamento precoce, né, na COVID, se eu decidir pela dispensação, eu tenho uma responsabilidade na sequência dessa dispensação, que é o pós, eu tenho que fazer acompanhamento desse paciente, né? Se eu fiz aquela preparação off-label de medicamento por partição, né? Eu preciso fazer contato com esse paciente, se ocorreu tudo bem, se o tratamento está evoluindo de forma adequada, né? Eu preciso, isso faz parte, né, da dispensação, é o complemento, é o pós-venda, né, da dispensação, falando no geral, né? E eu tenho que ter registros formais de tudo isso, né? Então, quando se fala em atenção farmacêutica, especialmente no serviço farmacêutico, né, naquela consulta farmacêutica que se fez com o paciente, eu tenho que documentar de forma sistemática e contínua, né? Eu sempre tenho que ter o ok do paciente, né? Se ele não autorizar, eu não posso fazer a consulta, né? Os registros devem conter minimamente, né, informações sobre o usuário, né, sobre as condutas que o farmacêutico realizou, informou, as intervenções que ele sugeriu ou realizou, os resultados dessas intervenções, né, os resultados dessa dispensação, sabe? Eu tenho que anotar, eu tenho que monitorar isso aí. Por quê? Porque eu estou lidando com a saúde do indivíduo e eu preciso avaliar os resultados disso, né? Talvez ocorreu a dispensação, mas não teve adesão. Então, aquela dispensação, ela não vai ter o efeito esperado, né? Eu preciso ir atrás desse paciente que eu forneci o medicamento, especialmente se ele for de grupo de risco, né? Se ele for um paciente que eu verifiquei que é um caso de polifarmácia ou um caso de comorbidades. Eu tenho que obedecer a escrituração sanitária, né, dos medicamentos que necessitem escrituração em SNGPC ou livros de controle, né, queixas técnicas e reações adversas, então eu aciono Notivisa quando não for medicamento, né, e Vigimed e também o fabricante, tá, Vigimed é específico a medicamentos. Receituários adulterados ou falsos, né, encaminho para vigilância, né, sem pensar, encaminho para o conselho profissional do prescritor para apuração dos fatos, né. Dificuldade, isso é importante, né, se você farmacêutico tiver dificuldade para o pleno exercício profissional, ou seja, para exercer a sua autonomia e autoridade técnica dentro da farmácia, denuncie ao Conselho de Farmácia, denuncie o Sindifars, né? É muito importante isso, tá? Mesmo que seja funcionário público, denuncie o Sindifars também, é importante, tá? Por sermos farmacêuticos. E denuncie o seu conselho, ok? Bem, quanto ao arquivamento de documentos, é importante, né, já que vai existir o registro, é necessário arquivamento. Eu preciso garantir sigilo dessas informações, rastreabilidade,
receituários controlados, né? Então, 2 anos em média, 2 anos, pelo menos 2 anos, né? Todos os dados relacionados com a prática clínica, aí vem a consulta farmacêutica, né? Estão estabelecidos aí na resolução 555, né? Eu posso armazenar de forma eletrônica ou de forma física, tá? Independentemente se for eletrônico ou físico, eu tenho que arquivar por 5 anos, pelo menos. Então, entram as declarações de serviço farmacêutico, os registros, né, dos pacientes dentro da farmácia, porque se eu faço consulta, eu tenho que registrar essas consultas num banco de dados. Esse registro tem que guardar pelo menos 5 anos. Tá? Termos de ciência do paciente, no caso de medicamentos usados na COVID, né, eu tenho que armazenar isso aí. Nas preparações magistrais, então, também tenho prazos recomendados, né, justificativas técnicas, contratos com fornecedores, né, contratos com hospitais e prescrições, requisições de medicamentos, né, 1 ano, tá? E análise de qualidade que a gente faz por amostragem nas preparações magistrais, eu preciso guardar por pelo menos 2 anos esses documentos, tá? Enfim. Quanto aos referenciais teóricos, eu só vou mostrar para vocês, assim, o que tem, porque isso aqui vai ser, na verdade, uma base de dados para vocês, tá? Eu relacionei algumas leis, algumas resoluções sanitárias, resoluções do Conselho Federal de Farmácia, e eu extraí algumas frases importantes, alguns itens importantes, e referenciei o artigo, né, que se trata esse referencial teórico. Então, aqui tem vários referenciais para vocês olharem, tá? Vários que vocês podem acessar com calma, sem problema nenhum. E aqui, finalizando, né, vou fazer um pouco da propaganda da orientação técnica. A orientação técnica é um serviço realizado por 2 farmacêuticos no Conselho, ele está estruturado já há alguns anos, trabalha a minha colega farmacêutica Márcia e eu, e a gente recebe perguntas, né, seja por formulário no site, telefone. No momento está suspenso, tá, pessoal? Mas assim que tiver atendimento na sede, voltaremos a atender por telefone. Pelo WhatsApp e também por e-mail, né? As dúvidas que vocês tiverem, as dúvidas que vocês têm, encaminhem para nós que a gente responde para vocês, tá? A gente tem publicações também, periódicas, né? Um OT Informa, que é semanal, a gente tem materiais técnicos disponíveis, materiais impressos e e-books também. Aliás, a SECOM, na assessoria de comunicação, tem feito um trabalho muito, muito interessante, muito ativo nessa parte de busca de demandas, né, preparação de materiais, de edição, né, de materiais e divulgação nos nossos canais de comunicação. Trabalho muito bom, fantástico. A gente também tem no site legislação temática de várias áreas, para quem necessitar, né, legislação atualizada, está compilada com as publicações que vão ocorrendo no Diário Oficial da União. Nós também temos materiais úteis dentro do acesso restrito, na biblioteca virtual, onde lá tem um arquivo específico que eu chamo a atenção, que é sobre fontes eletrônicas confiáveis, tá? Em que vocês podem acessar, são fontes free, sites e e-books, né, que o acesso é gratuito, alguns precisam de um pré-cadastro, mas é gratuito o acesso, tá? Então, tem sugestões lá por tipos de conteúdo de informação. E a gente também faz um clipping diário, né, que é uma taxação de notícias e publicações em alguns sites da área da saúde e do Diário Oficial, e encaminhamos para quem quiser fazer o cadastro, tá, pessoal? E finalizando, né, meu agradecimento aí aos colegas, tá? Me coloco à disposição para tirar dúvidas. E antes uma frasezinha, né? Nós podemos fazer a diferença para quem depende de nós, tá? Independente de quem seja a pessoa que depende do nosso trabalho, mas a gente pode sim fazer a diferença, tá? Eu sei que não é fácil ser farmacêutico, não é fácil trabalhar na dispensação, mas às vezes é bom assim a gente parar tudo e sair da caixinha, né, e pensar um pouquinho diferente sobre o que a gente está fazendo, qual é a nossa rotina, tá?
E a orientação técnica ajuda nesse sentido. A gente responde as dúvidas de vocês, né? Nós não deixamos vocês sem resposta. Tá, pessoal, meu muito obrigado. E vamos abrir um espaço agora daí para tirar as dúvidas que vocês